E aí, galera, aqui é o Cidadão X. Para você que gosta desses assuntos de cenário militar internacional, essa notícia aqui é interessante. Força de Defesa Antiaérea Síria derrubou avião russo. Que bagulho louco. Não faz sentido nenhum, né, mano? Se o Putin apoia o Assad, ou seja, a Rússia dá assistência para a Síria, de repente a Força Aérea Síria, digamos que a Força Terrestre de Defesa Aérea, derrubou um avião russo, um IL-20, esse é o modelo de avião, com tripulação entre 14 e 15 pessoas, um avião de transporte e monitoramento. Sobrevoava uma região da Síria e foi abatido pelo sistema de defesa antiaéreo sírio. Não faz sentido, olha que negócio louco, cara. Só que outras notícias começaram a surgir que fazia parte de um ataque israelense ao território sírio que acabou vitimando esse avião russo. Então você já vai pensar, então os aviões, os caças israelenses atacaram o avião russo, que estava no caminho quando eles foram atacar o território sírio. Não, é confuso explicar, e é mais confuso ainda a resposta, apesar de ser simples. Não, é sério. Olha o que aconteceu, olha a situação primeiro. Tinham 4 caças, parece que é isso, o relatório oficial, da Força Aérea Israelense, que lá dentro dos seus direitos supremos de atacar quem eles quiserem, estavam atacando o território sírio, e sabiam que ia ter retaliação da defesa antiaérea. O sistema sírio de defesa antiaérea, quando tem o equipamento russo, ele é um pouco eficiente demais. Então o espaço aéreo sírio, ele é bem protegido em algumas regiões, principalmente se tiver uma posição russa no local. E os russos na região da Síria são neutros. Neutros não, eles são intocáveis. Onde tiver uma posição russa, quando vai ter um ataque de alguns inimigos externos da Síria, eles avisam para os russos. Seja lá a farsa da OTAN controlada pelos Estados Unidos, seja o próprio Estados Unidos atacando a Síria, ou a Força Aérea Israelense, que gosta muito de fazer alguns ataques ao território sírio, eles avisam para os russos, entram em contato, sabem das posições russas e evitam essas regiões para não ter nenhum desentendimento. Já teve ataques que se confundiram, digamos assim, e atingiram posições russas, que gerou retaliação dos russos, e não é legal quando os russos reagem. A vingança dos russos é um pouco desproporcional às vezes. Fica fora do contexto oficial, ninguém reconhece direito que foi um ataque de vingança e tal, mas que eles vão fazer alguma coisa, eles vão. E nesse caso, um avião russo abatido pela defesa síria vai gerar um atrito entre o Putin e o Assad, correto? Não, porque a causa foi pelo ataque da Força Aérea Israelense. Foram os caças israelenses que provocaram a queda do avião russo. Como? Atacaram diretamente? Não, jamais, eles fariam isso. Eles não estão tão loucos desse modo assim, não. O que eles fizeram foi uma manobra de ataque. Os aviões de ataque israelenses sabiam da rota do avião russo. E já prevendo que, ou imaginando, ou usando isso como justificativa, se a gente fizer uma manobra de ataque por trás da rota do avião russo, a defesa antiaérea síria não vai reagir para evitar atacar o avião russo, para evitar atingir o avião russo. Então o esquema do ataque israelense foi esse: usar o avião russo como escudo. Porque eles pensaram da seguinte forma: jamais que a defesa síria, que está agindo em conjunto com os russos, vai atacar um próprio avião deles. Então a gente ataca por trás dele, evita o contra-ataque da Síria, e efetiva o nosso ataque lá no território deles. Está tudo planejado, tudo direitinho, mas é aquela frase, só não combinaram com os russos. Ou seja, com 1 minuto de antecedência, isso é registro oficial, os aviões israelenses, na sua supremacia sobre o espaço aéreo mundial, comunicaram que iam atacar o território sírio. Só que a manobra que eles utilizaram usava o avião russo como escudo. Não houve tempo de comunicação entre o avião russo, as autoridades militares russas na área, com a defesa antiaérea síria, que reagiu naturalmente. É automático a reação. Porque os israelenses são muito covardes nesse ponto. Eles não atacam, eles não invadem o espaço aéreo sírio para não justificar uma defesa da Síria. Então a Síria não pode sair atrás dos caças israelenses porque não está dentro do seu espaço aéreo. E aí ia gerar um atrito internacional militar se isso acontecesse. Mas os ataques israelenses vêm de fora do território sírio.
Alguns na direção, né, do mar ali. Então eles sobrevoam, vêm pelo mar, atacam de lá, um espaço aéreo, digamos que neutro, e voltam de novo, né, para a sua zona de resguardo lá. E aí a Força Aérea Síria não tem muito o que fazer, senão combater, contra-atacar o ataque. Geralmente derrubando os mísseis. Mas nem sempre esse tipo de situação é efetivo. Principalmente quando é um ataque que nem um dos Estados Unidos, um ataque massivo, a Força de Defesa Antiaérea não tem capacidade de evitar um ataque nesse porte. O que ela pode fazer é minimizar os danos, mas evitar totalmente o ataque é muito difícil, cara. E a tática israelense, né, covarde de ataque, é eficiente nesse ponto. Porque eles vêm, atacam de fora, jogam os mísseis vão para o território, né, tem uma tecnologia suficiente para isso, não tem, né, uma margem de erro, digamos assim, de eu ataquei com o míssil sem querer atingiu o avião russo. Não foi essa a situação. Eles atacam e lá o míssil de fora do espaço aéreo sírio atinge na Síria. E aí eles têm um contra-ataque. Só que a manobra dos caças israelenses, né, usou o avião russo como escudo. Essa manobra é agressiva. É uma manobra? Não, beleza. Para o piloto do caça israelense, ele resguardou sua vida. Não, os caras iam derrubar o meu avião com a defesa antiaérea, né, os S-200, se eu não me engano. E esses ataques, né, da defesa antiaérea, né, de equipamento russo são eficientes contra caças de origem americana, né, os F-16. E para evitar esse tipo de situação, a gente ataca e sai fora. Só que a gente vai usar essa rota do avião russo, né, porque aí a defesa antiaérea síria não vai reagir. Mas ela reagiu. E acabou atingindo o avião de transporte russo e gerou um mal-estar no local lá. Porque a manobra é totalmente, né... Cara, como assim? Vocês vão atacar e usam um cara que não tem nada a ver com a situação como escudo? Lógico que você provocou a queda. A culpa da queda do avião russo, apesar de terem sido, né, da defesa antiaérea síria, a culpa é da manobra dos caças israelenses. Ou seja, eu fico pensando, que autoridade que tem Israel de ficar atacando a Síria? Né, com base no quê? Justificativa do quê? Mas a Síria está fornecendo equipamento, né, para os nossos inimigos. Não, o problema de Israel ali é que ele quer a supremacia no Oriente Médio. E eles não estão satisfeitos, nem a própria cúpula sionista de Israel, nem os Estados Unidos que comandam o sistema, não estão satisfeitos de não terem conseguido promover a Primavera Árabe dentro do território sírio, pela interferência russa. Só que essa manobra agora gerou uma inconveniência, porque tem uma ideia de que os russos têm um acordo com Israel de não atacar. Não, a gente não vai se envolver em atrito. Então Israel fica abusando disso daí, atacando a Síria, desde que não ofereça risco às posições russas, o interesse russo na região. Então fica a treta entre a Síria se defendendo e Israel atacando. Né? A ONU, a OTAN, ninguém fala nada, tá liberado. A Síria é um espaço liberado, tem tudo acontecendo da Síria e nada está acontecendo oficialmente. E aí fica essa situação porque agora, né, a manobra israelense, né, provocou a queda, né, e a morte de tripulantes russos, militares russos morreram. Porque eles estavam sobrevoando, aquele avião de transporte, monitoramento, estava vigiando uma região ali que tem alguns drones que estavam sendo, né, alçados contra o exército sírio. E, todo mundo sabia da rota do avião russo, né, que é comunicado previamente para evitar esse tipo de situação. E os caças israelenses fizeram essa manobra e provocaram a queda, provocaram, né, a confusão do sistema de defesa antiaéreo sírio que derrubou, né, o avião. E esse negócio não vai dar certo. Não vai, mano. A Síria é uma situação muito delicada ali. Os russos eles estão tentando evitar, se eu não me engano, confronto aberto com os americanos, com os israelenses, tentando um acordo com os curdos, né, ali na região, ali na fronteira com a Turquia, para criar uma zona neutra, desmilitarizada, né, com, né, a questão da Turquia também envolvida ali. Tem a defesa, né, de Israel, que justifica ali esses ataques para se proteger. Tem os Estados Unidos querendo um corredor para transportar aqueles roubos do Oriente Médio, né, com acesso ao mar. E esse negócio está esquisito, cara. Esse ataque aí fica aparecendo para todo mundo, e o próprio Estados Unidos se manifestaram rapidamente, falaram, não fomos nós, fizemos nada, derrubaram o avião russo aí, não tem nada a ver com isso. E aí Israel? Não foram nossos mísseis. Não foram os mísseis de Israel, foram os mísseis da Síria, mas foi a manobra de ataque de Israel que provocou essa situação. Entendeu? Pois é, vai explicar isso para os russos agora. Ninguém combinou com os russos, não é essa a frase?
Vai explicar isso para eles agora, que com certeza vai ter reação. Aqui foi o Cidadão X. Daqui a pouco eu desenrolo mais sobre esse assunto aí. Deixa eles desenrolar lá primeiro. Valeu.